forte é o nosso Deus. Amém, queridos irmãos. Quero convidar, então, os irmãos para abrirmos na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos trabalhar apenas 2 versículos, versículos 26 e 27. Eu tenho caminhado bem devagar, né, para que a gente tenha a oportunidade de retirar todos os detalhes, né, dos textos que a gente tem aprendido aqui. Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Nós vamos trabalhar, então, a verdadeira religião que transforma o coração. Convidar os irmãos para que possamos ler juntos esses 2 versículos. Vamos ler? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Texto curto, meus irmãos, mas com uma instrução muito poderosa para nós, especialmente em relação à verdadeira vida cristã ou à verdadeira religião. A palavra religião, como nós conhecemos, é traduzida quase sempre como uma ligação do homem para com Deus. Então, ligar o homem a Deus. Toda religião tem esse objetivo, não é? De fazer com que o ser humano ele seja ligado a uma divindade. E é interessante porque, quando nós entendemos o propósito de Tiago, fica mais fácil entender o porquê que ele está defendendo um modelo de religião específico. Porque ele escreve, repare no versículo 1 da carta, ele escreve para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Eu já expliquei aos irmãos na introdução, né, destes estudos que Tiago está escrevendo para um grupo de pessoas, quase sempre judeus que foram convertidos ao cristianismo e que estavam espalhados nas mais diversas localidades da época. E os irmãos sabem muito bem que quando você está fora do seu próprio ambiente, da sua própria cidade, é natural que você se sinta desconfortável ou, às vezes, até pressionado por uma cultura muito diferente da sua. E você pensa, então, que naquela época em que o cristianismo estava começando, a gente não encontrava cristãos assim como nós encontramos hoje. Por exemplo, hoje, se você viaja para Rondônia, por exemplo, Rondônia, você vai encontrar cristãos, vai encontrar presbiterianos, inclusive. Olha só que beleza, né? Se você vai lá para o sul, vai para Santa Catarina, não é? Qualquer cidade ali, você também vai encontrar cristãos. Mesmo que não tenha uma igreja presbiteriana, você vai encontrar uma igreja batista, você vai encontrar uma Assembleia de Deus, você vai encontrar grupos cristãos, não é? Grupos de irmãos que se reúnem ali. No Brasil, especialmente, eu acho, né, não saberia dizer, teríamos que consultar uma estatística, mas eu acredito que não exista no Brasil uma cidade que não tenha um evangélico, né? Alguém que, ainda que seja de igrejas neopentecostais ou pentecostais, mas eu acredito que no nosso Brasil talvez é muito difícil você imaginar uma localidade que não tenha cristãos, que não tenha evangélicos. Então, para nós, não dá para a gente imaginar o que seria essa situação que Tiago está descrevendo aqui. Porque Tiago está descrevendo uma situação de uma religião nova, porque o cristianismo era uma religião nova, e, com isso, quando as pessoas eram espalhadas, elas não encontravam seus pares religiosos. Então, é como se você fosse mandado para uma cidade qualquer e aí você chegasse ali e não tivesse nenhum cristão. Nenhum cristão, não é?
nem católico, porque o católico, muito embora a gente saiba da distorção da Igreja Católica Romana, mas, de toda maneira, eles adotam também o cristianismo. Então, imagine você chegar num lugar, numa cidade, e você não ter nenhum cristão. Então, era mais ou menos isso. Quer dizer, você chegava, você não encontrava outra pessoa para compartilhar com você o cristianismo, e você se sentia completamente sozinho, porque com quem você ia congregar? Você tinha acabado de se converter, acabado de ser liberto de uma religião, qualquer que fosse ela, ou pagã, ou o próprio judaísmo, né? No caso aqui de Tiago, era um público mais judaico, mas você não tinha cristãos ali para você conversar, para você... Então, no máximo, a sua família, no máximo, uma outra pessoa, não é? Então, as pessoas para quem Tiago escreve, elas se sentiam muito sozinhas, muito abandonadas. E, mais do que isso, elas eram pressionadas pela cultura externa. Porque como é que eu vou ser crente num lugar que ninguém é crente? As pessoas nem sabem o que é isso. Não sabem o que é Jesus, não sabem o que é viver por Jesus. Talvez tenham até ouvido falar de Jesus, talvez até tenham visto, né, de alguma maneira, o cristianismo, mas, em geral, elas eram perseguidoras desse cristianismo, porque elas não aceitavam essa novidade, essa nova religião que estava surgindo. Então, era muito comum que não houvesse clareza nas definições teológicas. Hoje não, meus irmãos. Hoje nós temos um material teológico riquíssimo, riquíssimo. Qualquer pessoa hoje que quiser estudar teologia, ela consegue fazer. Mesmo irmãos quando eu digo estudar teologia, não estou falando de ir para o seminário, não. Estou falando de estudar mesmo, de você ter acesso a livros, a pregações. Os irmãos sabem disso por experiência própria. Basta você ir a um YouTube, basta você chegar aqui na nossa biblioteca, você tem material muito vasto, se você quiser saber, sobre qualquer assunto. Não é? Você vai estudar, por exemplo, sobre a obra do Espírito Santo na igreja. Você vai encontrar um livro, vai encontrar sobre isso. Eu quero estudar sobre a natureza humana de Jesus. Você vai achar. Eu quero estudar sobre a Trindade. Você vai achar. Não é? Então, hoje não. Hoje você tem muito material, porque nós estamos já, o quê? Há muitos séculos depois desse período aqui, né? Estamos no século XXI. Então, quer dizer, já temos uma caminhada dentro da história da humanidade bem vasta. Mas imagine naquela época em que você não tinha nada. Você ouvia falar de Jesus, as pessoas contavam para você o que ele tinha feito, mas você não tinha visto Jesus, não tinha livro sobre Jesus, não tinha televisão para você assistir sobre Jesus, não tinha nada. Não tinha nada. Então, a dona Beth chegava aqui e contava para o irmão Tiago ali, olha, eu conheci um homem que me salvou. O que é isso que você está fazendo? Você está doido? Quer dizer, porque não tinha como a pessoa buscar um conhecimento, inclusive nem testar ou provar aquele conhecimento. Então, os irmãos imaginam um crente chegar numa situação dessas sem qualquer tipo de conhecimento. Então, era muito comum que as definições teológicas fossem pobres, distorcidas. Por isso, a preocupação dos apóstolos de estabelecer presbíteros nas igrejas. Por quê? Porque o apóstolo, o que ele fazia? Ele treinava aquele grupo de anciãos, que eram os irmãos que tinham se convertido ao cristianismo, aqueles homens que se tornavam líderes, e eles eram eleitos presbíteros para que pudessem, a partir daí, zelarem pela fidelidade ao cristianismo. Então, eram os guardas, né? Eram aqueles que, de fato, guardavam a doutrina, de modo a não permitir que o povo fosse levado por falsidades, por mentiras, por heresias. Então, o apóstolo passava, treinava esses irmãos, ficava um tempo com eles. A igreja, então, escolhia aqueles irmãos como sendo seus guardas, seus líderes. Aí o apóstolo saía, ia para outro lugar para expandir o evangelho, e aqueles presbíteros tomavam conta daquela igreja local, não é?
Daqui a pouco, lá na frente, de novo, outra cidade, outro grupo de presbíteros, e era assim que funcionava. E havia muitos falsos profetas, né? Porque era gente que chegava e começava a ensinar muita coisa a respeito de Jesus que não era verdade. E aí os presbíteros tinham que ficar atentos, porque não é como hoje, que eles podiam chegar e, se ouvissem uma coisa estranha, pesquisar um livro, consultar um pastor talvez mais conhecido e com uma teologia bem elaborada, né? Hoje, se você tem alguma dúvida, você vai lá e coloca lá assim, Augustus Nicodemos, tal coisa. Aí vai aparecer um videozinho lá do pastor Augustus, né? Falando alguma coisa sobre essa dúvida sua, com certeza. Mas não tinha isso na época, né? Não tinha como consultar o Augustus. Não havia teólogos que se pudesse consultar, exceto os apóstolos, e aqueles a quem os apóstolos tinham treinado, aqueles irmãos que tinham caminhado com Jesus, caminhado com os próprios apóstolos. Então, os irmãos percebem que era uma situação muito delicada, né? Muito delicada, porque eles tinham que, o tempo todo, lidar com essa pressão de ter de responder às dúvidas dos irmãos, às heresias dos falsos profetas. Era uma correria, eu acho que muito diferente de hoje, né? Porque hoje as pessoas elas enganam ou são enganadas porque querem. Porque querem, porque as pessoas têm acesso a coisas boas. Elas não acessam porque não querem acessar, ou gostam de ser enganadas, né? E os que enganam também enganam porque sabem onde enganar. Mas naquela época não se tinha um padrão, exceto o testemunho dos apóstolos. E por que eu estou insistindo nisso? Porque o que Tiago faz aqui, nestes 2 versículos, é definir o que é a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Claro que não é uma definição exaustiva, claro que Tiago não está preocupado aqui em dizer, olha, a religião é isso aqui e acabou, mas ele aponta algumas coisas muito interessantes que nos fazem pensar a respeito da nossa própria situação também em relação a esta dúvida. O que me leva ou o que me liga a Deus, não é? Já que religião é esta religação do homem com a divindade. Então, o que nos liga a Deus? O que nos conecta a Deus? E aí, Tiago faz aqui um contraste muito interessante. No versículo 26, ele fala, primeiramente, acerca da religião vazia, de uma religião que é apenas aparência, e no versículo 27, ele fala da verdadeira religião, aquela que é, de fato, a religião conforme a santidade de Deus, ou a religião pura. Então, nós podemos, assim, de maneira didática, dizer o seguinte, olha, o verso 26 descreve a religião vazia, a religião que muitas pessoas têm, mas é uma religião vazia, que não produz nenhum efeito benéfico na vida do crente em relação ao Deus verdadeiro. E o 27 é a religião pura, ativa, é de fato aquela religião que nos liga a Deus. Então, percebam, irmãos, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vazia, sua religião é vã. Aqui há 3 aspectos interessantes. Primeiro, Tiago diz, supõe ser religioso. Quer dizer, a palavra supor aí já ajuda muito a gente a dizer o seguinte, que Tiago está aqui mostrando que algumas pessoas elas aparentam espiritualidade, mas, no fundo, elas não têm nenhuma espiritualidade. É mais ou menos aquilo que Paulo também escreve em Colossos, dizendo que havia certas pessoas lá, que eram os judaizantes e os gnósticos, né, que eram 2 grupos, e eles definiam religião com os seus costumes. Os judaizantes, de um lado, tentando resgatar as questões judaicas, né, como a circuncisão, a guarda dos dias santos, as comidas específicas,
E, do outro lado, aquela turma que estava já flertando com o que mais tarde seria conhecido como gnosticismo, né? Que era aquele pessoal que visão de anjos, pretextava humildade, tentando mostrar um conhecimento que era um conhecimento irracional, um conhecimento mais voltado para a questão do esoterismo, né? Um conhecimento mágico, um conhecimento de ideias, né? Nada prático, nada material. E Paulo fala com eles, olha, está tudo errado. Não é tanto esses que falam, não manuseie isso, não pegue aquilo, não toque nisso, porque isso é legalismo, não faz sentido nenhum na vida cristã. E também essa coisa de ficar fingindo uma espiritualidade, culto de anjo, visão daquilo, não sei o quê, sonhos, também não serve para nada. A religião cristã ela é objetiva, ou seja, você crê numa verdade objetiva, que é Cristo, você crê na pessoa de Cristo, não é numa ideia, numa energia, numa força, no espírito, não. Você crê na pessoa real de Cristo e naquilo que ele fez, na sua obra, que foi ir à cruz, morrer por nós, ali na cruz, e depois de 3 dias ressuscitar pela sua própria vontade. Então, a religião é objetiva, ela não tem a ver com visões, com anjo para todo lado pendurado, com sonhos, revelações, nada disso. A religião ela é objetiva. E existe o aspecto subjetivo, que é a fé implantada no coração pelo Espírito deste próprio Cristo, que é real, que é gente, que é corpo. Então, uma vez que o Espírito de Cristo convence você, subjetivamente, de que este Cristo humano, de carne, de osso, material, veio a este mundo, morreu por você na cruz, ressuscitou, você se convence disso, então esta é a verdadeira religião. Agora você precisa viver de acordo com o que ele determina, né? Então, os apóstolos eles eram muito preocupados com isso. O que é ser cristão? Qual é a verdadeira religião? E tinha gente, então, que supunha ser religioso. Tinha gente que aparentava espiritualidade. Não é? Gente que dizia, olha, agora eu sou cristão, agora... Mas era tudo falso, porque eles estavam tentando criar uma religião a partir da sua própria cultura, como as pessoas fazem hoje também, meus irmãos. Não é? Por que nós temos esse tanto de religião aí, que tem algumas que você nem sabe que existe e existe? Né? Cada dia aparece uma coisa diferente, uma ideia nova a respeito de um Deus. Por quê? Porque o coração do homem, ele fabrica mesmo estes ídolos, fabrica estas ideias, esses deuses falsos, né, para tentar justificar a ausência do verdadeiro Deus. Então, tem muita gente que supõe ser religiosa. Tem muita gente que acha que é religiosa, mas não é. Então, Tiago, primeiramente, está dizendo, olha, existe uma religião que é vazia. A religião vazia, ela é uma religião de uma falsa espiritualidade. Ela aparenta espiritualidade, mas não tem nada de espiritualidade. Então, tem pessoas que podem frequentar cultos, tem pessoas que podem falar sobre Deus, escrever sobre Deus, tem pessoas que podem parecer piedosas, mas não há transformação interior na vida dessas pessoas, então é só aparência de religião. Não é? Por isso que a palavra de Deus nos exorta, dizendo que é pelos frutos que nós conheceremos o verdadeiro cristão. Por quê? Porque nós não conseguimos ver o interior. Só Deus vê o interior. Você vê o exterior. Se você olha o exterior e você não percebe frutos de arrependimento, ou seja, aquela pessoa ela nunca mudou, ela é sempre a mesma, com os mesmos pecados, com as mesmas crises, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o verdadeiro religioso, que nós vamos ver daqui a pouco, ele transforma, o coração transformado produz uma vida transformada. O nosso exterior ele é modificado pelo interior. Está certo que o processo de mudança ele pode ser diferente. Talvez para uns o processo de santificação seja mais rápido do que para outros. Talvez para um determinado irmão
o processo seja mais lento, a pessoa demore mais para, talvez, compreender aquela situação. Mas ela vai compreender, você vai perceber alguma mudança. Quando ela é convencida pela palavra, ela é transformada, né? Agora, este que supõe ser religioso, ele não se transforma, porque ele só supõe, ele não tem a verdadeira religião no seu coração. Então, ele se torna simpático às coisas da religião, não é? Mas ele não é transformado. É exatamente aquilo que o escritor aos Hebreus, os irmãos podem voltar aí, né, para a carta aos Hebreus, no capítulo 6, o escritor aos Hebreus fala exatamente sobre esse tipo de pessoa, a partir do versículo 4. Capítulo 6, versículo 4 de Hebreus. Ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez iluminados provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. Quer dizer, o que Hebreus está falando aqui? Ele está falando de gente que se converteu de verdade e que perdeu a fé? Não, ele está falando de pessoas que receberam, por causa da igreja, por causa dos crentes, os benefícios da vida cristã. Então, alguns chegam, inclusive, a participar da ceia do Senhor, que é a expressão que ele usa aqui, provaram do dom celestial, foram iluminados, porque a palavra de Deus, João diz que Cristo, ele é a luz do mundo e ilumina todo o homem. Então, uma pessoa não crente que vem a um culto e ele ouve uma mensagem da palavra de Deus, ele pode ser iluminado. Deus pode tocar na cabeça dele, olha, engraçado. Mas isso não quer dizer que o seu coração foi transformado de verdade. Ele tem boas ideias, ele tem uma boa visão acerca de quem é Deus, do povo de Deus, gosta dessas coisas, pratica essas coisas, mas sem o coração. É simplesmente algo de externo, né? Exterior. Aquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado. Você vai ao cemitério, né? E você vê aqueles túmulos muito bonitos, todos arrumados ali, todos bem feitos, pintados, com flores. Mas você abre e você vai ver ali o resto, né, do ser humano, a fragilidade do ser humano. Então, é isso aqui. Então, são pessoas que provam da palavra de Deus, elas ouvem a pregação, elas chegaram, inclusive, a participar do Espírito Santo. O que é isso? Elas recebem os benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. Alguns participam da ceia, inclusive. Tudo isso na igreja. A pessoa é membro de uma igreja, mas ela não é genuinamente convertida. Então, Tiago está dizendo, cuidado, porque nós não devemos supor que somos religiosos. E aí, irmãos, ele coloca um exemplo só do que um não religioso faz. E esse exemplo é terrível. Ele menciona aqui o fato de essa pessoa não refrear a sua língua. Ele diz aqui, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Essa expressão é uma expressão difícil na carta de Tiago e uma expressão muito rica, porque a gente precisa conectá-la para entender o sentido dela. Porque ele diz, por um lado, a pessoa deixa de refrear a língua, ou seja, ela não impõe limites sobre aquilo que ela fala. Ela não freia a sua língua. E uma vez que você não impõe limites naquilo que você fala, você, consequentemente, engana o seu próprio coração. Então, essa é a relação que Tiago faz aqui. Uma pessoa que falta a essa pessoa domínio próprio no controle da sua língua, ela está se enganando. Então, como assim? Bom, uma fala descontrolada, conforme a gente vê na Escritura, ela envolve algumas coisas muito críticas. Por exemplo, murmuração. Uma pessoa que fala demais
quase sempre ela murmura acerca das coisas da vida. Muito dificilmente você conversa com uma pessoa que fala muito e ela não se queixa de algo, né? Os irmãos devem ter experiência própria disso. Geralmente, quem fala demais reclama de alguma coisa. Em algum momento, ela vai... como é que estão as coisas? Não está bem, não. E aí? Né? Geralmente, quem fala demais também critica de maneira destrutiva, porque a tendência é você também achar defeitos nas coisas, nos outros. A falsidade, né, que é o oposto da verdade. Então, se alguém que fala muito também pode cair no pecado da falsidade, de falar o que não é verdadeiro. Alguém que fala muito pode também ou se irar ou irá o outro, por conta exatamente das suas palavras. E aí, nós poderíamos colocar aqui todos os pecados da língua, né? Que são vários. A Bíblia numera vários, a maledicência e outros tantos pecados. O ponto de Tiago aqui é dizer que estas expressões das paixões humanas não regeneradas, elas aparecem onde? Jesus falou para nós que a boca fala do que está cheio o coração. Então, resumindo, o que Tiago quer dizer é o seguinte: você conhece a religião de alguém por meio daquilo que ela fala. A boca de uma pessoa expressa o que ela crê. Interessante isso, né? E quando ele diz enganando o próprio coração, ele está querendo dizer o seguinte: quando essa pessoa fala, aquele que ouve percebe os pecados, mas ela própria não percebe. Então, ela está se enganando. Quer dizer, ela chega aqui e fala assim, não, irmãos, eu sou crente, eu fui salvo, mas 10 minutos de conversa com ela revelam o coração. Você vai perceber uma pessoa irada, uma pessoa que cultiva maledicência, uma pessoa que é murmuradora, uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é irada. Você vai vendo os pecados aparecerem onde? Na expressão verbal, naquilo que ela fala. A boca fala do que está cheio o coração. Então é muito cruel, né, nesse sentido, o que Tiago fala aqui para a gente. Porque Tiago está dizendo, olha, não adianta você enganar os outros, você se engana. Mas quem convive com você sabe que você não é crente coisa nenhuma. Porque o que você fala não é próprio do falar cristão. Uma pessoa que segue Jesus não faz o que você faz. Eu faço algumas visitas com o irmão Edson, né? Meu companheiro de visitação, e a gente comenta isso algumas vezes. Às vezes a gente faz algumas visitas e você sai das visitas, geralmente a gente visita e comenta a visita, né? É um exercício para nós, né, irmão Edson? E a gente comenta como que, às vezes, o falar daquela pessoa indica o coração, né? E nós já tivemos casos das duas situações. Às vezes você vai num lugar e a gente sai de lá assim, pequenininho, diante da experiência, porque aquela pessoa demonstrou tanta gratidão no coração, tanta fé, tanta piedade, que você fica assim... Eu comento com o irmão Edson, é até humilhante para nós, porque às vezes a pessoa está numa situação ruim, né? E grata a Deus. Mas, por outro lado, também já aconteceu da gente ir num lugar e a pessoa revelar com os lábios ira, ressentimento, maldade, até sentimento de vingança, né, em algumas situações. Então, quer dizer, é exatamente o que o Tiago está dizendo aqui. Não adianta você fingir, porque o seu coração ele vai pôr para fora, né, por meio da sua palavra, da sua boca,
aquilo que você crê, do seu Deus. Então, irmãos, por isso que é muito importante, e para todos nós, é muito importante nós cuidarmos, de fato, da nossa língua. O próprio Tiago vai dizer para nós aqui, lá na frente, né, no capítulo 3, que a língua é um problema. Ela pode colocar fogo no mundo, né? Literalmente, Tiago vai dizer isso. A língua põe fogo no mundo, porque, dependendo do que você fala, no momento que você fala, com quem você fala, você pode estourar uma guerra. Imagine um desses líderes mundiais aí, Donald Trump, né, Putin, essa turma grandona aí. Imagina uma palavra de uma pessoa dessa aí pode começar uma terceira guerra mundial. Uma palavra, uma frase. Né? Então, Tiago tem razão. De fato, a nossa língua ela pode pôr tudo a perder. E ele diz assim, com a mesma língua você amaldiçoa, com a mesma língua você abençoa. Quer dizer, o que muda? Não é a nossa língua, o que muda é o coração. Se o seu coração for transformado pela verdadeira religião, você produzirá palavras edificantes, agradáveis, temperadas com sal. Você será capaz de edificar as pessoas. E as pessoas vão saber que você é crente, por aquilo que você fala. Mas, por outro lado, se você estiver fingindo ser religioso, supondo ser religioso, você está se enganando e você não engana ninguém, porque as pessoas ouvem dos seus lábios os pecados mais críticos em relação ao seu coração. A ingratidão da murmuração, as maledicências, os ressentimentos, a inveja, as fofocas, que são falsidades, tudo mais, né, que os irmãos conhecem. Então, eu já tenho dito aqui, falei isso no estudo anterior também, que um dos grandes problemas, e Tiago fala muito sobre isso, é o auto-engano espiritual. É a pessoa achar que está bem, espiritualmente falando, né, com Deus, mas ela vive longe do fruto do Espírito. É uma religiosa, mas apenas uma religiosa de uma religião falsa, como muitos ímpios, de fato, são. Não é? A religião sem o domínio da língua e das emoções, ela é inútil, ela é vazia, ela é infrutífera. Eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 7, lá no trecho do Sermão do Monte. Versículos 21 a 23. Jesus está falando aqui sobre o mau uso da religião. Né? As pessoas dizem, mas elas não são verdadeiramente transformadas. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, quer dizer, a pessoa diz, e ela diz coisas bonitas, Senhor, Senhor. Ou seja, é uma pessoa que está clamando por Cristo. Mas Jesus está dizendo aí, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem vai entrar é aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quer dizer, não é quem fala, é quem faz. Não adianta você falar e não fazer. Você fala, mas não obedece. Não é? Você fala, eu sou crente. Mas você não é capaz de fazer o que os crentes fazem. Você não é capaz de perdoar. Você não é capaz de se arrepender de pecados específicos. Quer dizer, Jesus falando, não é só falar Senhor, Senhor que vai resolver. Nós não estamos aqui diante de um mantra, né? Diante de palavras mágicas. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavra dura de Jesus, né? Veja que esse grupo de pessoas aqui
eram pessoas que trabalhavam, né, na obra. Está dizendo aqui, ó, eu expulsei demônios, profetizei em teu nome, quer dizer, preguei a palavra, né? Profetizar no Novo Testamento é pregar. Preguei a palavra, né? Fui pastor, né? Expeli demônios. Conversei, inclusive, com alguns deles, né? De onde você está vindo? Né? Fiz milagres. Teve gente que jogou a muleta fora aqui com a minha declaração positiva de fé, né? Quer dizer, Jesus falando assim, olha, nada disso, né? Nunca vos conheci. Quer dizer, então é uma lição muito clara de que a religião verdadeira não é a religião que fala, é a religião que obedece, é a religião do coração. Então não adianta você falar e a sua vida demonstrar coisas distintas disso, né? Se a verdadeira transformação não for evidente, haverá, sim, desconfiança da conversão genuína. E aí, no versículo 27, Tiago diz, então, bom, então, qual é a religião pura, sem mácula, ou seja, sem hipocrisia, sem contaminação pelo pecado? A palavra mácula, né, especialmente no Novo Testamento, tem essa ideia de manchado pelo pecado, né? Quando Paulo fala que Cristo vai entregar a igreja sem mácula, Paulo está dizendo uma igreja que não é manchada pelo pecado, porque Cristo a redimiu, né? Cristo tirou a mancha deste povo para que ele seja apresentado ao Senhor. Então, qual é a religião sem hipocrisia? Qual é a religião sem contaminação pelo pecado, sem a entrada do mundanismo? Paulo vai dizer, Tiago, né, vai dizer que há duas qualidades aqui, duas características desta religião pura. A primeira é o amor prático, que ele ilustra com a visita aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações. Por que Tiago usa órfão e viúva? Porque eram as duas classes mais desprezadas naquela circunstância. Eram os mais necessitados, né? Dentro da cultura judaica, os irmãos se lembram, órfãos e viúvas eram, de fato, as classes mais desprezadas. Uma mulher, quando perdia o seu marido, que foi o caso, por exemplo, de Noemi, né? Depois Ruth, órfã, né? As mulheres elas ficam completamente desamparadas, elas perdem tudo, elas não tinham direito a nada, perdiam as propriedades, perdiam... Tanto que quando os assírios e os babilônicos, por exemplo, eles invadiam, né, uma região assim, eles matavam o marido, porque aí depois eles expulsavam a viúva do lugar. Ela não tinha o que fazer, né? Nós temos o caso da viúva pobre, que se tornou exemplo, né, de generosidade, de fidelidade na Bíblia. E os órfãos também, porque uma vez que o órfão ele não tinha uma família, ele não tinha pertencimento, né? Ele era um pária no mundo, né? Não tinha nenhum tipo de pertencimento. Então, os órfãos e as viúvas representam aqui as classes mais desprezadas. E Tiago utiliza, então, essas duas classes, não para dizer que a religião é só isso, mas para ilustrar. Ele está tomando aqui o todo pela parte, né? A gente chama isso no português de metonímia, né? Você pega uma partezinha para ilustrar o todo. Então ele está dizendo, olha, eu vou pegar aqui dois exemplos, os órfãos e as viúvas, para ilustrar o resto, que é o amor prático. O que é o amor prático? O cuidado, o socorro, o envolvimento com o outro. Você se preocupar com aqueles grupos que são vulneráveis, ou seja, aquilo que Paulo, lá em Romanos, chamou de fracos na fé. Não é? Você perceber a sensibilidade da fé de alguém e cuidar desta pessoa. Você, às vezes, enfrenta tribulações alheias para você salvar aquela pessoa dos seus próprios pecados e das suas próprias crises, né? É o amor sacrificial. É você se doar pelo outro,
é você se apresentar na luta a favor daquele irmão, a fim de salvá-lo. Eu vou dar alguns exemplos simples, né? Por exemplo, você vê alguém alguém da sua igreja que está cometendo determinado pecado e você sabe que se ele persistir naquele pecado, ele vai ter complicações na vida dele. Então, se você o ama com este amor que Tiago está dizendo aqui, você percebe naquele irmão a fraqueza da sua fé, percebe que ele está sendo iludido pelo pecado, e você, então, vai em direção àquele irmão para salvá-lo. Então, você o aconselha, você o admoesta, você o exorta. Se for o caso, você até o disciplina, do ponto de vista eclesiástico, porque você cuida dele, não é? Se você percebe na sua igreja um irmão com uma determinada necessidade, seja ela material, seja ela emocional, psíquica, espiritual, o que quer que seja, você está atento. É o pastoreio coletivo de que Tiago está falando. Esse é o amor sacrificial, é o doar-se pelo outro. Você doa os seus bens, você doa seu tempo, você doa o seu coração, você doa você próprio por amor àquela pessoa. Essa é a verdadeira religião, ou seja, é você demonstrar o amor genuíno pelo seu irmão, assim como Cristo fez, né? Então, repare que Tiago ele ilustra aqui com o próprio fazer de Cristo, que se doou, se entregou por nós. Ele não cometeu pecado algum, mas por amor de nós, ele se entregou. Então, é exatamente esse amor sacrificial. Aqui no Salmo 68, verso 5, né? O salmista Davi diz assim, eu vou ler o 4 também, o 4, 5 e 6, Salmo 68. Davi diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, repare que Davi aqui está louvando a Deus porque Deus faz justiça em favor dos menos favorecidos. Aqui, no caso, os órfãos e as viúvas, que eram explorados, que eram muitas vezes mortos, muitas vezes expulsos das suas próprias casas, né? Você lê Miqueias, por exemplo, Miqueias capítulo 3, o profeta fala sobre o modo de agir dos assírios, né? Eles matavam o marido, matavam os filhos da viúva para não ter herança, não ter descendência. Depois tirava a viúva, quando poupava a viúva de não morrer também, né, de não matar a mulher, expulsavam a viúva da casa e deixavam ela, digamos assim, a morar na rua, né? E tomavam aquela propriedade. Como não tinha herança, não tinha filho para requerer depois, então quem é que ia reivindicar a posse da propriedade? Era muita maldade, né? Então, quer dizer, e eles faziam isso. E, às vezes, aquelas viúvas não tinham juízes humanos para resolver suas demandas. Quem é o juiz dessas pessoas? Não é? Deus. Então, Davi está dizendo, Deus é o pai dos órfãos e é o juiz das viúvas. Quer dizer, ele está olhando isso. Não é? Por mais que vocês sofram nesse momento histórico, haverá um juízo, haverá uma justiça divina. Muito interessante, né, irmãos? Então, aqueles que enfrentam tribulações e são considerados os mais fracos, devem exatamente ser aqueles mais bem assistidos pela Igreja de Cristo. Não é? O pastoreio coletivo ele envolve isto. Pastorear crentes maduros é fácil. É fácil. Os irmãos presbíteros que estão aqui presentes, né, sabem bem disso. Quando você está numa reunião de conselho, por exemplo, tratando de irmãos maduros na fé, nossa, é uma alegria
porque você não, só tem elogios, né, para aquela pessoa. Agora, o problema é quando chega uma situação de um crente imaturo, fraco, que às vezes você precisa, às vezes até chamá-lo 1, 2, 3, 10 vezes para tratar do mesmo problema, do mesmo pecado, e o indivíduo comete o mesmo pecado, e você insiste ali, mas, gente do céu. Então, quer dizer, esse desafio, né, de pastorear aqueles que são, de fato, necessitados, ele é um desafio muito grande. Mas é isso que Tiago está dizendo, né? É esse amor sacrificial exatamente por estes que dependem mais de você. Não é? É o amor sacrificial. Isto demonstra nossa verdadeira religião, nosso verdadeiro cristianismo. E a segunda coisa que ele diz, né, irmãos, a segunda característica é a santidade ativa. Ele usa a expressão a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, a si mesmo, né? Então, ele individualiza, ele particulariza aqui, para mostrar o seguinte, que o crente ele não aceita o sistema de valores contrários a Deus que o mundo oferece. Quer dizer, a verdadeira religião, o verdadeiro crente, ele guarda o seu coração das coisas deste mundo. E aí a gente se lembra da primeira carta de João, né, em que João diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né, são os 3 problemas que João ilustra ali, que é o que representa aquilo que a gente chama de mundanismo. Quer dizer, a soberba da carne, o que é? Tudo aquilo que envolve as paixões carnais. Né? A concupiscência dos olhos é tudo aquilo que envolve a soberba, o desejo, a ambição de querer as coisas, desejar aquilo que... É a falta de contentamento com as coisas que Deus nos dá, e você sempre deseja aquilo que está além, né, do que Deus tem dado, tem realizado em você. E a soberba da vida, que é a autossuficiência, né, achar que você não precisa de mais nada, que você já é suficiente na fé, de que você é espiritualmente forte. João fala, olha, cuidado, porque estas coisas elas arrastam exatamente para o pecado, né? Porque elas enganam. E o que Tiago está dizendo aqui é, a verdadeira religião, ela nos afasta disso, das paixões carnais, da vaidade, do egoísmo, da imoralidade, né? Que são aquilo que Paulo chama lá em Gálatas de obras da carne. A palavra de Deus, ela deve renovar a nossa mente. E isso a gente vê porque o texto anterior, no versículo 25, é exatamente o que Tiago diz, que nós tratamos no estudo anterior. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nós vimos, né, a palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, bem-sucedido no que realizar. Então, quando você conecta o versículo 25 com o 27, você percebe que a única maneira de você se livrar da contaminação do mundo, ou de guardar-se incontaminado do mundo, é por meio da palavra. O único meio, o único jeito. Você não vai conseguir se manter incontaminado do mundo sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que revela o pecado. É pela palavra de Deus que nós conhecemos o que é pecado. Se eu não conheço o que é pecado, eu peco achando que eu estou fazendo certo. E aí eu estou pecando contra Deus. E é bom lembrar que a ignorância a respeito do pecado não nos isenta de cometer o pecado. Porque tem pessoas que acham, mas eu não sabia que era pecado. Mas é pecado assim mesmo. Se uma pessoa vem, por exemplo, da roça, nunca andou pela cidade, e ela, de repente, está no seu carrinho velho lá, né? E vem da roça ali e tal, carregando sua cana lá no porta-mala, e ela ultrapassa um sinal vermelho, ela nunca viu isso na roça. Ué, não é pelo fato dela não saber que o sinal vermelho a impede de passar que ela vai
deixar de receber a multa. Não adianta ela ir lá no Detran, não, eu não sabia que era. Quer dizer, o desconhecimento da lei não isenta a pessoa do erro, né? O fato de você dizer, pastor, mas eu não sabia que era pecado. Sim, mas não saber não quer dizer nada. Você peca da mesma forma. E quando você peca sabendo, pior ainda, porque aí você agrava a sua situação diante de Deus, né? Se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais sobre como esse argumento acontece, depois vocês leiam Romanos, capítulo 1, especialmente do versículo 18 até 3:19. Esse trecho todo. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar, olha, tem gente que sabe que é pecado e induz os outros a pecar, e tem gente que peca pensando que o pecado por ignorância, vai livrá-los, mas desde o início do mundo Deus revelou, pelas obras da criação, pelo próprio ser humano, o que é a verdade. Então, não há desculpa diante de Deus, Paulo fala, né? Por isso, eles são indesculpáveis. Não há desculpa. Então, irmãos, Tiago está dizendo, só a palavra de Deus é capaz de renovar a nossa mente e fortalecer a nossa alma para resistirmos à contaminação do mundo. Eu não tenho dúvidas de que muito do que nós vivemos hoje, na igreja, deste clima de mundanismo dentro da igreja, eu não tenho dúvidas de que é, de fato, a ausência da palavra de Deus nos corações dos crentes. É a falta de temor a Deus que faz com que, infelizmente, muitas igrejas cristãs, até mesmo igrejas sérias, se tornem mau testemunho, né, do cristianismo. Muitos cultos que são realizados, pensando serem cultos que agradam a Deus, são cultos que desagradam a Deus, e a razão é porque a sua liderança não conhece a Escritura. Muitas práticas evangelísticas das igrejas desonram o nome de Deus porque a sua igreja não conhece a palavra. Então, o desconhecimento da palavra levará mesmo ao pecado. Ainda, irmãos, que os corações dessas pessoas sejam sinceros. A sinceridade, ela não justifica a desobediência. Às vezes a pessoa pode ser sincera, mas desobediente. Eu sempre ilustro isso com aquela cena de Uzá, que tentou segurar a Arca da Aliança. Ele foi muito sincero. E eu confesso para vocês que, quando a gente lê o texto, a gente fica com pena de Uzá. Porque você fala, poxa vida, ele foi evitar o pior, né? Ele foi segurar a arca para ela não cair. Davi, na verdade, que fez a situação toda e, coitado, o Uzá pagou o pato, né? Mas ele desobedeceu. Claramente Deus tinha dito, ninguém deve tocar a arca. E ele tocou. Mas ele foi salvar. Não importa. Era preferível ele deixar cair, porque a obediência ela precede a sinceridade. Ser obediente sem sinceridade também não resolve. Não é isso que eu estou dizendo. Deus quer a nossa obediência sincera, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas alegam a sinceridade como se ela justificasse a desobediência. Pastor, mas a pessoa está dançando lá no culto, ela está fazendo aquilo com tanta sinceridade. Sim, eu não duvido da sinceridade dela, não. Tem gente que chora, eu não duvido disso, da sinceridade. A questão é, Deus mandou que isso fosse feito? Esse é o ponto. Não importa se é nossa sinceridade ou não, eu preciso fazer aquilo que Deus manda. Eu costumo brincar, né? Eu sei que é uma brincadeira, às vezes, perigosa, porque nem todos os irmãos são afeitos assim, a esta brincadeira, mas eu costumo ilustrar com times de futebol, né? Eu fico pensando, por exemplo, eu chegar com a camisa do Galo e presentear o Tiago no dia do aniversário dele. Elton, o manto da massa, hein, Elton? Já pensou? Chegar lá todo embrulhado assim, falar, Elton, com muita sinceridade, eu quero te dar esse presente. Quer dizer,
eu posso ser extremamente sincero mesmo, mas eles não vão gostar. Por quê? Porque não é isso que os agrada. Né? E talvez ele vai até deixar lá por consideração, sei lá, guarda, dá para alguém, né, depois. Vende, né? Ganha um dinheiro. Quer dizer, não sei. A mesma, claro que guardadas as proporções, né? Sem querer comparar Deus conosco e nem usar, né, futebol para mensurar essa questão em Deus, mas apenas uma questão didática. Né? Imagine no caso de Deus. Então, se ele diz, olha, eu quero assim. Aí você fala, ô Senhor, mas eu tive uma ideia aqui. Por que a gente não faz de tal jeito? Não, eu não quero de tal jeito, eu quero assim. Né? Então, isso é muito interessante, porque a gente tem essa tendência de colocar a sinceridade como se ela fosse justificar a nossa desobediência diante de Deus, e como se Deus fosse aceitar a nossa sinceridade. Ah, não, tá bom, você me convenceu. Não é? Não, irmãos, Deus deseja de nós a obediência. Então, para fecharmos aqui, o que Tiago quer que nós aprendamos? Vimos, então, em primeiro lugar, fugirmos da religião vazia. Não adianta você se enganar, porque as pessoas vão perceber, por aquilo que você fala, qual é a sua verdadeira religião, quem é o seu Deus. E, se você é verdadeiramente convertido, você demonstrará duas virtudes: o amor sacrificial prático por aqueles que são mais necessitados e, ao mesmo tempo, uma santidade ativa, que é a obediência à palavra de Deus, mesmo que isto seja contrário à sua própria vontade natural. Então, eu concluo aqui dizendo o seguinte: a verdadeira religião não é um ritual nem um discurso religioso. Eu estou pensando aqui naquele trecho que a gente leu de Mateus, né? Muitos naquele dia vão dizer, etc. Mas a verdadeira religião nasce da palavra viva implantada em nossos corações. Aí a gente vai lá no versículo 21, 22, que a gente tratou na sessão anterior. Não é o ouvinte negligente, mas o operoso praticante. E esta palavra, irmãos, ela transforma o nosso falar, guia o nosso agir e guarda o nosso coração da contaminação do mundo. Né? Então, está aí um sermãozinho de 3 pontos, né, André? A grande ideia lá. Transforma o falar, guia o nosso agir e guarda o nosso coração, né, da contaminação do mundo. Então, religião sem domínio próprio, sem o controle da língua, é ilusão. Religião sem amor também é um egoísmo. Né? E a religião sem santidade é uma espécie de fanatismo ou mundanismo espiritual. Mas quando a palavra de Deus ela é obedecida, crida, nós sabemos e cremos que ela cura de fato a alma, ela traz paz ao nosso coração, nos transforma, não é? Internamente, e ela nos leva a amar as pessoas, a servir as pessoas e, sobretudo, também a nos mantermos puros diante de Deus, seja em qual contexto for. Aí você se lembra do contexto. Aqueles irmãos estavam espalhados num contexto de perseguição, de dor, de um anticristianismo, e eles precisavam manter-se puros, incontaminados do mundo. Nós temos exemplos assim, né? Daniel, por exemplo, e os amigos dele foram exemplos, lá na Babilônia. Então, é possível um crente verdadeiro manter-se incontaminado do mundo? Claro que é. Daniel é um exemplo disso. Então, essa história de que o jovem vai para a universidade e necessariamente ele vai se corromper, ou essa história de que o jovem convive com pessoas do mundo e ele vai se corromper, isso não tem aplicabilidade bíblica se esse jovem é verdadeiramente crente. Porque se esse jovem for verdadeiramente crente, ele não vai se contaminar com o mundo. Ele vai fazer como Daniel e os amigos. Ele vai para a universidade,
E lá ele não vai se curvar diante do Deus de Nabucodonosor. Ele não vai se curvar diante do Deus do professor marxista. Não vai. Porque ele é crente. Então, o professor pode fazer o que quiser, não vai convencê-lo disso. Porque o seu coração está sendo guardado pela palavra e, então, incontaminado do mundo. Por isso, irmãos, percebam a importância da palavra de Deus implantada em nossos corações. Ler, estudar, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, pais, crentes, né? Inculquem na cabeça dos meninos a palavra, Deus, Deus, Deus. É preferível que eles não saibam nada sobre outras coisas, mas saibam sobre Deus. É o suficiente. É disso que eles precisam para ser salvos. Então, devemos ter essas preocupações. Professores de escola dominical, inculquemos nos nossos jovens, adolescentes, crianças, a palavra de Deus. Mesmo nós adultos, usemos o tempo para a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, é a única coisa que vai nos salvar deste mundo contaminado. É a palavra de Deus. Que ela, então, continue produzindo em nós o bom fruto de transformação e que nós sejamos mesmo impactados, não é, por esta palavra, de modo a mantermos o bom testemunho da verdade onde quer que nós estejamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meus irmãos. Apesar do tempo já estar no limite, se algum irmão tiver alguma observação ou pergunta.